Um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite, não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. Gente, eu estou dando uma passadinha aqui, né? Depois de muito tempo, eu dei uma saída do YouTube, depois resolvi voltar com shorts. Acabei deletando os outros vídeos, né, que eu tinha aí, mas agora eu pretendo voltar, né? Como vocês vão ver no título do vídeo, como eu estou depois de quase 40 dias de uma cirurgia, né, de um linfoma, né, uma cirurgia no braço que eu fiz aqui. Já tá bem cicatrizado, porém, eu ainda não tenho os movimentos normais da mão. Minha mão fica fechada, mas eu não dou conta de abrir. Hoje é dia 27, né, de abril. Hoje eu vou começar a fazer fisioterapia. Então, é uma coisa que aparentemente era simples, mas que o médico me deu aí 4 meses, né? Não consigo costurar as roupas que eu fazia normal, né? Que eu fazia facção, para quem não sabe, eu fazia facção, eu fazia roupa para a fábrica, né? A fábrica trazia e eu fazia. Então, eu não dei destreza nessa mão por enquanto. Espero que com a fisioterapia eu possa voltar. Mas o intuito desse vídeo, gente, é para falar para vocês assim, ó, qualquer coisa de anormal que vocês vejam no seu corpo, corram e olhem, porque aparentemente o que me falaram que era uma coisa simples, uma coisa normal, porque o linfoma, depois vocês pesquisem aí no YouTube, que tem muito falando sobre isso. Ele é um tumor de gordura, ele é um tumor aparentemente benigno. Só que em certas localidades e o tamanho que ele der, ele tem que ser retirado. Eu acho que mesmo pequeno, quando ele dá pequeno, porque tem gente que dá vários no braço, dá no pescoço, dá no rosto. E tem alguns médicos, eu já fiquei sabendo relatos de muita gente que vai, às vezes é algum médico, o médico, não, isso aí é só estético, não precisa tirar. Igual mesmo no dia que eu fui na médica do posto, a médica falou assim, não, você não precisa incomodar, que isso aí não é nada assim, né, não é nada, né, vocês sabem a outra palavra, né, que eu podia ficar sossegada. Mas, na verdade, quando eu fiz a cirurgia, primeiro começou porque eu estava esperando pelo SUS como que é a palavra? Né? Radiografia não, o ultrassom. Tinha que fazer um ultrassom. Aí eu fiz um ultrassom e no ultrassom deu. O médico que fez o ultrassom falou para mim, ó, o seu está localizado entre os nervos, é caso de cirurgia e você tem que fazer numa mesa de cirurgia, não é porque em muitos casos faz cirurgia, pequenas cirurgias, né, na mesma cidade. Então, o meu caso não era, e ele já avisou que estava entre os nervos. E aí eu já cheguei com essa informação na médica do posto, para não passar o pedido. A médica do posto mesmo lá ia me passando para pequenas cirurgias. Aí eu falei com ela, não é pequenas cirurgias. O médico fez o ultrassom, já estava o laudo lá, eu falei assim, lê o laudo, porque tem médicos, gente, e médicos.
Tem médicos maravilhosos e tem médicos que não, parece que não estão nem aí. E assim, a gente acha que é uma coisa à toa, e eu falei com a médica, não, meu caso não é pequena cirurgia, dá uma olhada aí no laudo. Aí ela fez o pedido. Aí da primeira vez eu não sei se ela estava com problema, alguma coisa, ela fez o pedido errado, eu levei para o secretário, ficou lá 2 meses depois que eu voltei lá, e a moça me falou que estava errado e que eu precisava fazer outro pedido para o médico, porque o pedido que estava lá era para pequenas cirurgias. Olha para vocês verem, eu mesmo falando, né? Eu não sei se é porque ela não tinha conhecimento, né? Porque a médica do posto é médica clínica geral, né? Ela não tem conhecimento, às vezes ela não sabe como fazer o pedido, né? Assim, para esse outro tipo. Mas não sei o que aconteceu. Eu só sei que depois que fez tudo certo, aqui na minha cidade, eu tenho até que agradecer, as meninas daqui são muito boas, da Secretaria de Saúde. Eu moro numa pequena cidade, a cidade de Araújos. Aqui, sim, as coisas aqui, as pessoas reclamam, mas aqui as coisas assim que tem que ser feita para fora, porque aqui não tem hospital, aqui só tem um pronto atendimento. Aí as coisas assim mais de complexidade tem que ir para outras cidades, né? Que tem estrutura. Mas aqui eu acho que sai muito rápido, muito melhor do que a cidade grande. Às vezes aqui a fila de espera é bem menor, a gente consegue bem rápido. Aí eu sei que depois que eu fiz os exames, né, os pré-cirúrgicos e as meninas marcaram lá, eu sei que levou exatamente para minha avaliação do médico. E a minha cirurgia não levou nem 1 mês, né? Então foi bem rápido. Eu esperei mesmo, foi a burocracia, de estar indo no médico do posto, até que marca, até que pede o exame foi errado, e nisso levou uns 6 meses. E nisso estava crescendo. Aí depois, quando eu saí da cirurgia, que o médico me deu alta, eu fiquei lá, eu internei numa quinta-feira, às 11 horas, eu internei às 11 horas de um dia na quinta-feira e saí no outro dia à tarde. A minha cirurgia foi feita às 4h30 até 6h30. Quando o médico foi me dar alta, ele falou para mim assim: a senhora agradeça que fui eu desculpa, gente. É porque foram 2 médicos, 2 cirurgiões que fizeram a minha cirurgia. Foi um oncológico, cirurgião geral oncológico, e um cirurgião ortopédico, né? Então, agora eu não, acho que era o doutor, não vou falar o nome deles aqui não, porque às vezes eu vou falar errado, porque minha cabeça tá assim muito esquecida. Mas foram 2 médicos maravilhosos, ela de Cláudio, uma de Oliveira e a de Cláudio. Aí o dia que eu fiz a avaliação, ele até falou comigo, ele já mandou para o outro amigo dele, que era o ortopédico, eu fiz a avaliação com o oncológico. E ele já me falou que precisava da ajuda do ortopedista, né? Aí quando ele foi me dar outra, ele falou assim, agradeça, porque se não fosse eu e o meu amigo, que é um cirurgião muito bom, a senhora tinha ficado sem o movimento das mãos. Então, para vocês verem que não é uma coisa simples. Ele falou assim, o linfoma da senhora estava entrelaçado entre os nervos. E qualquer movimento errado, a gente podia cortar o nervo da senhora e a senhora ia ficar sem os movimentos da mão. Então, para a gente que está acostumada a trabalhar, né? Ainda mais eu que mexo com costura, dona de casa, precisa muito dos movimentos das mãos, né? E, assim, já imaginou se eu perdesse os movimentos das mãos? Então, isso é um alerta para vocês, né?
que, assim, procurem um médico, questionem com os médicos, não vai na opinião só de um, porque uma coisa simples pode se tornar uma coisa, né, que depois não tem reversão. Imagine se eu demorasse, não ligasse, né, às vezes ia crescendo, ia ficando pior, e depois, se não tivesse mais jeito, né, e eu ficasse sem os movimentos da mão. Então, isso é um alerta para vocês, né, eu agradeço primeiro a Deus, né, a Jeová Deus, né, para quem não sabe, Deus tem um nome, né, Jeová, e eu agradeço muito a Ele, né, e aos médicos que fizeram a minha cirurgia, né, que é Deus que põe uns, como diz, anjos aqui na terra para, né, para ajudar a gente, né. Então, meu intuito é esse. Eu já tô aqui, gente, com 20 dias, eu fui dia 9, dia 19 de março fazer cirurgia. Quando foi dia 19, eu voltei, não, dia 9 de abril eu voltei no médico. E ele já falou comigo que eu podia, o que eu desse conta, eu podia fazer. Então, assim, eu sou muito teimosa. Então, assim, eu já, algumas coisas eu dou conta de fazer. Principalmente o frufru, gente, olha aqui. Eu tô fazendo, olha, eu tô fazendo frufru, né? Que o frufru apesar que eu não abro aqui, ó, tá vendo? Eu abro a mão, ela fecha. Eu não consigo fazer esse movimento com essa mão, ó. Eu posso tentar, eu não consigo, né? Mas o meu braço eu já consigo esticar, então na medida do possível eu vou fazendo o frufru devagar. Agora, para uma costura mais complexa, né, igual para quem costura aí no overlock, na galoneira, né, que é a costura para fazer uma blusa, coisa, eu não consigo, eu preciso da agilidade dessa mão, né. Mas se Deus quiser, daqui a uns tempos eu vou vir aqui gravando outro vídeo, mostrando pra vocês costurando e essa mão aqui normal, né? Assim Deus permitir. Mas eu creio que com as fisioterapias vai voltar, porque só de, né? Aqui eu tô com o dedo assim meio dormente, esse aqui, mas o médico falou que é normal, né? Porque mexeu nos nervos, né, gente? Os músculos e os nervos. Então, hoje eu vou começar a fazer fisioterapia e eu espero que esse vídeo seja de ajuda para alguém que esteja passando, tem alguma coisa no corpo e alguém fala igual algum limpoma no corpo, que isso uma coisa muito normal. E o médico questionar com você, não, isso aí é só estético, se você quiser tirar, não, gente. Dependendo do lugar que der, viu? Procura opinião mais do médico. Se você puder até pagar, viu? Igual eu tava na fila para fazer ultrassom, mas eu vi que tava demorando. Eu fui lá e a minha agente de saúde é muito boa também, me pegou um outro pedido com a médica para mim e eu peguei e fiz ultrassom particular, né? Que às vezes, como se diz, ultrassom também nem era caro, gente, era na faixa assim de uns R$ 200. Mas aí eu fiz, né? Deu tudo certo, caso a gente for esperar, né? Às vezes as coisas complicam. E tudo começou, gente, com inchaço. Eu não sei se alguém lembra, mas aqui no meu braço aqui, ó, tava enorme, tá, né? Agora tá normal, ó. Esse braço aqui, do jeito que do jeito que tá aqui, tá normal, né? Mas antes aqui tava, né, um calombo mesmo, né? Uma
Aí você via, a pessoa chegava, se, né, olhasse pro meu braço, percebia. E tudo começou com inchaço, depois eu vi que o meu braço desinchava, depois ele inchou e não parou de coisa, aí eu, né, percebi e fui no médico. Mas eu acho que ainda demorei ainda, gente, depois que eu vi que tinha, né, o edema aqui, eu peguei, ainda demorei uns 6 meses, gente. Porque eu falo porque por mim mesma, a gente é teimosa, a gente vê as coisas, a gente sente dor, a gente toma remédio. E não é só na questão, né, gente, de alguma coisa no corpo, é a questão de dor. Se você sente alguma dor que não é normal, não fique tomando medicamento em casa, procure um médico, questione com o médico, não tô bem, não tá, eu tô tomando remédio, vá, se ele der um remédio e não melhorar, volte, né? E assim, isso vale para homens também, né? Porque homem é mais teimoso ainda, que eu sei que eu tenho um marido aqui em casa, né? Para quem não sabe também, meu marido já deu um infarto, já fez ponte de safena, mas graças a Deus tem mais de 5 anos e hoje ele está trabalhando, né? Trabalha, já tem uma firma há mais de 5 anos, é vida normal, não aposentou, mas ele segue. Agora ele vai no médico de 6 em 6 meses, o médico manda ele ir ou anualmente. Acho que agora está sendo 6 meses, porque ele já, como diz, já está ficando mais de idade, né? Porque meu marido, eu tenho 53 anos, o meu marido, ele é 5 anos mais velho que eu. Então, são coisas assim, gente, que às vezes é uma dorzinha, a dor aumenta e às vezes é um carocinho ali, uma coisinha ali, não é nada não. Vamos olhar, viu, gente? Nem que fale que é normal. Eu também, anualmente, eu tenho passado no mastologista, porque eu tenho muito cisto, né, na mama, então eu faço controle anualmente, então isso é um alerta. E a gente escuta mesmo as mulheres lá, às vezes, quando tá esperando para consulta, porque às vezes é muita gente, eu não vou mexer com isso mais não, porque eu venho aqui, sempre não dá nada, é a mesma coisa. Gente, não tá dando nada agora, mas e se der depois? E se você não vê a tempo, né? Se parar de ir, a gente já vai, porque se vê alguma coisa, como se diz, né? Dá tempo, né? Como diz, né? Se é uma coisa simples, apenas uma cirurgia, uma pequena cirurgia, você vai ficar pouco tempo ali e vai voltar ao normal, né? Vai voltar a sua saúde. Aí, se demorar muito, às vezes, depois você não recupera a saúde mais e pode acontecer até o pior, né? Aí, por enquanto, as outras máquinas estão assim, gente, ó. Estão até cobertas ali, minha galoneira. Aqui, essa aqui tá plastificada, né? Eu tirei os vídeos daí, que eu costurando nelas, mas pra quem viu, né? Mas eu sou teimosa, eu já tô fazendo meu frufru, nem que seja devagarzinho, né? Porque como é uma máquina plana e o aparelho mesmo que faz, aí eu consigo. Mas as outras coisas eu não consigo, igual assim, torcer um pano, né? Torcer um pano de chão, pegar uma coisa pesada, ainda não consigo, mas também tá muito recente. Então, esse vídeo é um alerta, né? Para você, às vezes tem alguma coisa aí, não fique parada, não pense que é uma coisa. Às vezes pode ser uma coisa simples, mas assim,
questione bastante, faça exames, não deixe que ficar só com a opinião de um médico, faça todos os exames que o médico pedir, né? E o que eu desejo para você hoje é que você tenha bastante saúde, né? Porque tudo que a gente precisa, gente, é de saúde. A gente precisa trabalhar, né? Né? Ganhar o nosso pão de cada dia, mas sem a saúde isso nada é possível, né? A gente só vê quando a gente, né, tá na situação que tá. Igual eu nunca tinha feito uma cirurgia na minha vida, né? Até minhas meninas foram de partos normais. Então, eu não sabia o que era isso. Né? Acabei de ganhar minhas meninas, parecia que eu não tinha, né, nada, tá normal. Aí, você faz uma cirurgia igual, a gente tem ilusão, né? Achei que eu ia fazer cirurgia e depois, passou uns dias, minha mão ia estar, né, normal. Ia ser só 30 dias, eu ia voltar a costurar. Mas não, os 30 dias, né, o médico me deu de um mês, ele primeiro me deu um mês, porque eu acho que ele viu que eu estava ansiosa. Aí quando eu voltei lá, o médico falou, não, te dá mais 3 meses, né? Porque como que eu vou costurar, né? Com a mão desse jeito, sem... Igual ela fica mais fechada. Tá vendo? Eu não tenho força, eu posso, ó, tá vendo? Eu não consigo, né? Também tá muito recente, igual eu falei, eu vou fazer fisioterapia. E se Deus quiser, algum tempo, depois de algum tempo, eu vou voltar aqui e falar para vocês que tá tudo bem, né? Tá tudo normal de novo. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que vocês estejam com muita saúde, né? E qualquer coisa, corram no médico, viu, gente? Para correr atrás da saúde, porque sem saúde a gente não é nada, né? Primeiro Deus para te dar a saúde, mas se Ele deixou os médicos aí para a gente, né? Porque a gente precisa deles. Então, e sempre peça a Deus, né? Para encaminhar bons profissionais, né? Na vida da gente, porque existem médicos e médicos, né? E esses dois lá que fizeram a minha cirurgia, como diz, foi Deus que pôs eles, né, na minha vida. Se eu não me engano, eu posso até estar falando errado aqui, mas acho que é o doutor Luiz e o doutor Júlio, né? Doutor Júlio, acho que é o ortopedista, e o doutor Luiz é o oncológico. Se eu falei errado, eles me perdoem, mas se algum dia eles verem esse vídeo, eles vão saber, né, que sou eu. E assim, foram um médico muito atencioso, e eu só tenho que agradecer, né? E no mais, muito obrigada. Foi tudo pelo SUS, viu, gente? Por isso que eu falo, pelo SUS, e tem médicos que são maravilhosos, né? Deus põe uns médicos maravilhosos na vida da gente. Então, desejo tudo de bom para vocês, um bom dia, um bom ano, né? Que o ano, apesar de a gente estar em maio, mas está só começando. E, assim, por enquanto eu vou postando, tá, gente? Os meus frufrus, né? E fazendo aqui devagarinho, porque a produção, né, já como diz, né? O frufru já não era tão rápida, mas agora é mais devagarinho ainda. Mas eu vou, como se diz, né? Fazendo aqui devagarinho e já tô dando conta de dirigir, né? Porque aqui em casa só eu que dirijo, aí eu vou nas feiras, já comecei nas feiras, pra ver, né, gente, que se eu tenho alguma renda, porque INSS, aí você vê, entrei na semana seguinte, né, que eu operei na quinta, na sexta, quando foi no segundo eu já entrei com o meu pedido.
aí demora para análise e vocês acreditam que até hoje eu não recebi a primeira parcela ainda? Eu até brinco, falei assim, quando eu receber eu já tô boa. E já entrei com outro pedido, né? Porque o médico já me deu mais 3 meses e só Deus sabe quando, né? Que a gente vai receber. Então, assim, então tem que correr atrás do jeito que a gente puder, né? Porque o frufru, para quem não sabe, aqui na minha região é mais difícil de vender, né? A gente vende alguma peça de vez em quando, mas qualquer ajuda que entra já é bem-vinda, né? Porque se a gente ficar esperando, eu tenho meu esposo que trabalha, mas como se diz, o dinheiro dele não é o suficiente, a gente paga essa casa ainda financiada. E assim, essa crise que está no país, né, gente, né, tá difícil para todo mundo, né? A gente tem que correr atrás. Então, muito obrigada, já falei demais, né? Mas o intuito desse vídeo mesmo é alertar vocês. Cuidem da saúde, é o mais importante. Tchau, um beijo, um abraço, fiquem com Deus e de vez em quando agora eu vou vir gravar. Muito obrigada a todos, tchau.